1915, o aviador alemão Peter Strasser comandou os Zeppelins que sobrevoaram a Grã-Bretanha e executaram o primeiro bombardeamento sistemático do céu. Nós, que atacamos o inimigo no seu âmago, temos sido difamados como assassinos de bebés e homicidas de mulheres. Aquilo que fazemos também nos repugna, mas é necessário, muito necessário. Um soldado não pode funcionar sem o trabalhador fabril, os agricultores e todos os outros que estão por detrás. Nos dias de hoje, o não combatente é um animal que não existe. Peter Strasser não viveria para assistir ao fim da guerra. O seu Zeppelin seria abatido. Mas em 1915, ele sabia que a natureza da batalha mudara para sempre. A guerra no século XX seria um novo tipo de guerra. Na madrugada de 25 de abril de 1915, uma força anfíbia de tropas britânicas, francesas, australianas e neozelandesas iniciou seu desembarque na península turca de Gallipoli. O seu objetivo? Expulsar da guerra a Turquia, aliada da Alemanha. Confrontando-os nos penhascos sobranceiros ao mar, encontrava-se uma reduzida força turca. A bordo do seu barco de guerra, Sir Ian Hamilton, comandante dos aliados, observou o espetáculo que se desenrolou. Amanhecia sobre os montes escarpados. O desembarque dos rapazes do sul estava no auge. Viam-se barcos cheios dirigindo-se para a terra, magotes tentando equilibrar-se ao longo da costa. Dava a ideia de que Deus não os via, senão teria posto couro àquela cena. A península escolhida para o ataque guardava a entrada do Estreito de Dardanelos. 4 semanas antes, a Marinha Britânica não conseguirá abrir essa rota até ao Mar Negro e ao seu aliado, a Rússia. Agora era a vez do exército. An amphibious expedition is the most difficult operation of warfare, especially if you're seeing it against something like the Gallipoli Peninsula, which must be one of the most defensible pieces of geography in the world. What you've got is a very few beaches and then high cliffs, overhanging cliffs, towering hills, an absolutely ideal place for a defending force to place itself. À meia da tarde do primeiro dia, encontravam-se nas praias 8.000 soldados aliados. Os turcos, em menor número, iniciaram a retirada, mas o tenente-coronel Mustafa Kemal, o homem que viria a ser Ataturk, enfrentou-os. Disse aos homens que fugiam: não podem fugir do inimigo. Eles responderam que não tinham munições. Se não tiverem munições, têm as vossas baionetas. E gritando com os homens, obriguei-os a preparar as baionetas e deitar-se no chão. E disse-lhes: não lhes ordeno que ataquem, ordeno-lhes que morram. As tropas turcas defenderam a sua posição, dando tempo a que os reforços chegassem. Eles sabiam que morreriam em 3 minutos, mas não mostraram o menor desalento.
Não houve hesitação. Os que sabiam ler prepararam-se para entrar no paraíso com o Corão nas mãos. Os que não sabiam recitaram a oração do mártir enquanto avançavam. Defendendo o terreno sobranceiro, os turcos encurralaram os aliados entre os montes e o mar. A bordo do seu navio, Hamilton só podia ordenar aos seus homens que defendessem as praias estreitas que tinham ocupado. Vocês passaram a parte pior. Agora só têm de cavar, cavar e cavar, até ficarem a salvo. It's not really an episode in a great European war between industrial powers at all. It's the old British imperial tradition. And once it started not working, people decided, but good heavens, British prestige is at stake, that the whole Muslim world will feel that we have been humiliated. Gallipoli, que deveria ter sido uma vitória rápida, transformou-se na versão oriental da frente ocidental, uma guerra de trincheiras e impasse. Quando nos aproximávamos da costa, o que vimos à nossa frente? Vales e vales nas vertentes cobertas de mato. Homens dirigindo-se para todos os lados, parecendo formigas. Mas a coisa que desperta mais a atenção é o número de covas que cobriam toda a paisagem. Parecia um campo minado. Cyril Lawrence foi um dos Anzacs, soldados australianos e neozelandeses que foram à terra em Gallipoli para um mês de campanha. As trincheiras são completamente diferentes do que eu esperava. Pôr a cabeça de fora e olhar à volta é morte certa. Mesmo os periscópios, medindo no máximo 7 centímetros quadrados e meio, eram atingidos um a um. Quando atacam, os turcos costumam gritar "Alá, Alá", ao que os nossos rapazes respondem "Venham os estupores, que nós damos-lhes o Alá". E devido ao uso frequente dessa palavra, os pobres turcos quiseram saber se estupor era um dos nossos deuses. At some places the trenches were very close. They could hear the voice of each other. They could hear the Turks singing songs in the evening. They asked questions at each other. Why are you fighting? Why are you here? It's very interesting. I mean, can you imagine a war during the 8.5 months they were fighting, thousands of soldiers were killed on both sides, and still they were not hating each other. Os turcos não lutavam simplesmente pela pátria. O soldado turco Hasan Ethem, professor e estudante de Direito antes da guerra, descreveu como eles lutavam também pela fé. Minha querida mãe, vejo uma fila de soldados lavando a roupa no rio próximo ao Monte Verde Esmeralda. Um soldado, com uma bonita voz, diz as suas orações. Todos, tudo, escuta essa voz celestial. Eu esqueci o caos e a guerra e os problemas terrenos. Abri as mãos, olhei para o céu e disse: Deus dos turcos,
Senhor das aves, das ovelhas, das folhas, das montanhas. Destes tudo isto aos turcos. Deixai isto nas mãos dos turcos. Deus, estes soldados só querem defender a sua terra dos britânicos e franceses. Concedei-me esse desejo. Afiai as baionetas dos soldados e destruí os nossos inimigos. No verão, as tropas aliadas continuavam sem avançar. Hamilton compreendera que precisava de mais homens para conquistar os montes. A sua campanha deficientemente planeada e o seu exército mal equipado estavam num beco sem saída. O Ministério da Guerra pressionou-me a atirar mais uma vez as minhas tropas corajosas contra as metralhadoras e redutos. E a fazê-lo economicamente, sem pedir as munições que tornam um ataque numa oportunidade justa. As pessoas repreenderam-me pelo meu apelo a munições, mas continuam a pressionar-nos, como se nós não quiséssemos avançar. As tropas aliadas mantiveram-se na faixa de areia durante o outono e inverno. Em novembro, Lord Kitchener, ministro britânico da guerra, foi ver com os seus próprios olhos. Tendo concluído que a campanha de Gallipoli era um desperdício de oficiais e soldados. Em dezembro de 1915, com 250 mil homens mortos, feridos ou desaparecidos, os aliados começaram a evacuar a península, na qual tinham avançado pouco mais do que a testa de ponto original. Os confrontos entre os turcos e os Anzac nos montes de Gallipoli foram a confirmação de que a guerra na Europa se tinha expandido numa outra coisa. Na Primeira Guerra Mundial. Em 1915, quase todas as famílias tinham pelo menos um filho que partira para a frente. Em casa ficaram milhares de mulheres, para quem cada dia trazia a possibilidade de notícias terríveis. Vera Brittain, de 21 anos, estudante na Universidade de Oxford, descreveu a interminável espera de notícias do noivo, Roland. Os vulgares barulhos caseiros tornaram-se um tormento. O relógio, assinalando cada hora de apreensão, aumentava a tensão com o efeito perturbador de um trovão. Cada tocar da campainha sugeria um telegrama. Cada telefonema, uma mensagem de longe, portadora de más notícias. O noivo de Vera combatia na frente, assim como o irmão dela, Edward, e o íntimo amigo deles, Victor, que eram conhecidos como os Três Mosqueteiros, considerando-se Vera o quarto. Esta deixou Oxford para ser enfermeira em Londres. Numa enfermaria de cirurgia, segundo disse Roland, as enfermeiras desempenham raramente o papel deslizante com passos silenciosos que têm sempre nos romances. A mistura de gramofones e pessoas gritando e gemendo depois de uma operação libertam-nos da necessidade de não fazermos barulho. Os gramofones eram estridentes, embora os homens os achassem reconfortantes, talvez por terem sido submetidos a barulhos mais sinistros. Eles pareciam acrescentar uma estridência grotesca às noites frias e escuras de pressa e de dor.
Ao aproximar-se o Natal de 1915, Vera recebeu boas notícias. Um bilhete de Roland dizendo: "Vou a casa nas férias. Desembarco no dia de Natal." 2 dias depois, o telefone tocou. Pensando que ia finalmente ouvir a voz que esperava, corri alegremente para o corredor. Mas a mensagem não era de Roland. Não era a dizer que ele tinha chegado a casa nessa manhã, mas para me avisar que ele tinha morrido a 23 de dezembro devido a ferimentos. Roland, pensei amargamente, fazia agora parte do barro adulterado em que a guerra transformara o solo fértil de França. Ele não voltaria a sentir o cheiro de uma noite de chuva no começo da primavera. Era uma tarde amarga e cinzenta. Eu pensei como sobreviveria aos anos que me restavam de vida. Tinha 20 e poucos e talvez vivesse ainda 40 ou 50 anos. Vítor morreu a seguir. Vera rezou para que o seu irmão Eduardo sobrevivesse. Mas no final do ano, também ele morreu. Eduardo, como Roland, prometera-me que se houvesse vida depois da morte, ele arranjaria uma forma de voltar e avisar-me. Eu achava que dos dois, Roland, com a sua determinação inconsequente, seria o mais provável de passar do infinito para as fronteiras do tangível. Mas ele não me enviou sinal algum e Edward também não. Nem eu esperava. Sabia agora que a morte era o fim e que estava completamente sozinha. Não havia além nem Páscoa. Não voltaríamos a encontrar-nos. Caminhei numa escuridão, adormecimento e silêncio, onde nenhuma voz querida podia penetrar. Os efetivos europeus não eram suficientes para satisfazer o apetite da guerra. As potências imperiais foram obrigadas a pedir reforços de milhões às colónias e domínios. Através dos jornais locais, a voz do Império exigia que os africanos combatessem sob a bandeira. A presente guerra é uma guerra mundial. Sem vós, os vossos camaradas brancos nada poderão. Todos os que amarem este país e respeitarem o governo britânico, juntem-se sem hesitação a esta guerra. Kandé Camara, da África Ocidental, foi um dos que se ofereceu como voluntário no exército francês. A decisão irritou o pai, que não viu um motivo para o filho morrer pelos brancos. Por favor, perdoe-me, mas só faço isto pela nossa casa. Se morrer, morro como um homem. E serei enterrado simplesmente como um homem. Within particular strata of African society, service in the war represented an opportunity to serve the empire. The Great War opened up for people like Kamara a great opportunity to reach back into the past, reconnect with the warrior lineage of his father, and to demonstrate his worth and value as a warrior, not just in Africa, but in a great worldwide conflict. Dezenas de milhares de africanos foram enviados de barco para a Europa.
Uns serviram como trabalhadores, outros como soldados na linha da frente. Cande Camara nunca esqueceu a viagem por mar. Amontoado nos tombadilhos inferiores de um navio de passageiros, achou que os 6 dias de viagem não foram a aventura que esperava. Houve quem enjoasse muito. Houve quem vomitasse. O cheiro do navio e do óleo era insuportável. Havia quem não soubesse para onde ia, nem sequer porque ia combater. Muitas pessoas espalharam o boato de que não voltaríamos, que seríamos vendidos como escravos. Houve quem dissesse: se o navio se afundar, não faz mal, porque vamos morrer na mesma. Depois da chegada à França, a unidade Camara iniciou a recruta. Quando chegámos a Bordeaux, mandaram-nos diretamente para uma marcha. Depois de descansarmos, mandaram-nos para mais marchas. Havia todo o tipo de nacionalidades. Fulas, caranco, yaluncas, bambaras, senufos, kissi, toms, beresse e muitos mais. Camara descreveu o primeiro avião que viu como um vapor que voa no ar. Mas na frente ele ficou perplexo com as ordens de cavar o que ele chamava esgotos, onde os soldados se esconderam durante semanas combatendo dia e noite. Parecia uma forma estranha de combater. For many African warriors, or those who inherited a warrior tradition or a warrior lineage, were baffled and had great difficulty in comprehending the way in which this war was being waged in Europe. The First World War seemed to be a war without meaning, a war without gain. It's one aspect that comes across really strongly for African soldiers in the Western Front, that there seems to be a war without benefit. And what they meant by that was that this was a war which was not only a war which was not conducted honorably in terms of the treatment of your opponent, but it was a war that produced for them individually no gain. Não podíamos evitar o bater de dentes, pois tremíamos muito, porque nesses dias só se ouvia pum. Era horrível e duro. Numa guerra de brancos, nunca se diz tenho sede. Nunca se diz tenho fome. Combate-se e volta a combater-se, até o coração nos dizer que temos medo. Desconhecem-se os números exatos das baixas africanas, mas pensa-se que pelo menos 250 mil homens morreram, ficaram feridos ou desapareceram. O seu sacrifício nem sempre lhes granjeou o reconhecimento dos governantes imperiais, nem dos homens das trincheiras inimigas. Éramos negros, não contávamos. Devido à cor da nossa pele, os alemães chamavam-nos botas. Isto magoa qualquer negro, pois eles subestimaram-nos, envergonharam-nos e desonraram-nos.
Nem todas as tropas imperiais passaram pela mesma experiência. No Médio Oriente, as tropas indianas tiveram uma contribuição essencial para as vitórias dos aliados. Mas para Camara, no exército francês, o que ele vivera no campo de batalha fizera-o duvidar do que a civilização ocidental tinha para oferecer. Os canhões disparam com rapidez, mas as balas voam como chuva. Os aviões dão uma curva, vão e voltam novamente. As bombas ouvem-se muito. As minas explodem. Nenhuma trincheira resiste ao seu potencial. Quem os ajudou a fazer o seu trabalho? As raparigas com mãos amarelas. Enquanto os homens marchavam rumo à guerra, as mulheres marchavam para o trabalho. O resultado foi dramático, embora temporário. Uma mudança de sexo na força trabalhadora de todas as nações em guerra. De todas as profissões que as mulheres exerceram, nenhuma era tão importante como o fabrico de munições. Na Grã-Bretanha, 1 milhão de mulheres invadiram as fábricas de munições. 28 mil trabalharam aqui, em Warren Lane, no sudeste de Londres. O arsenal real de Woolwich era o maior, mas como todas as fábricas de munições, era um local perigoso de trabalho. Da primeira vez que lá fomos, pensámos, que lugar interessante. Depois, repara-se mais no mau cheiro. As partículas de ácido batem na nossa cara, quase nos enlouquecendo, semelhantes a alfinetes e agulhas. Gabrielle West chocou o pai ao alistar-se no serviço policial feminino recém-formado. A sua missão era manter a ordem nas fábricas. Devido aos vapores, havia muitas vezes 16 a 18 baixas por noite. Quando saíamos, estávamos cegas e sem fala. The conditions varied a lot. Some women had very, very bad conditions and women were killed. So there were the immediate dangers of industrial accident and injury, and lesser injury as well. I mean, women cut their fingers, got grit in their eyes, experienced noxious fumes from all sorts of processes. But the other really major danger for women, which was very much hushed up at the time, was from TNT. And several hundred women did die from TNT poisoning. Os primeiros sinais de envenenamento por TNT assemelhavam-se aos de uma vulgar constipação, nariz congestionado, dor de cabeça e tosse. Mas a exposição prolongada originava sintomas mais alarmantes, como Caroline Webb, uma jovem trabalhadora, descreveria. Os cabelos à frente ficaram ruivos e as caras amarelas. Chamavam-nos canários. Um dia, um médico que nos examinava disse: metade de vocês não poderá ter filhos e a outra metade está demasiado doente. Que Deus as ajude.
O arsenal de Woolwich não empregava praticamente mulheres antes da guerra. Em dezembro de 1917, trabalhavam lá 24.719, constituindo 73% da mão de obra. As mulheres sabiam que sem o seu fornecimento de bombas e munições, os seus homens perderiam a guerra. It was very important for them that they were actually supporting the war effort. Although lots of them didn't really think much about what the war was about, they knew that their friends, relations, husbands, sons were abroad, they were dying, there was a shells shortage, and they felt they really could do something to support the war effort. Às vezes, quando subíamos para o nosso pequeno comboio, ele ia cheio de todo tipo de pessoas. Havia oficiais sentados, alguns olhando para nós como se fôssemos insetos, enquanto outros murmuravam: elas fazem a sua parte. Nós dizíamos: não nos importamos de morrer pelo nosso país. Ultimamente é um não acabar de emoções com os ZEP. Há semanas ouvimos canhões distantes à meia da noite. Olhámos para cima e lá estava o ZEP. Tão baixo que se viam as barquinhas penduradas por baixo dele. Meu Deus, acertámos. Houve um tiroteio tremendo e começaram a cair coisas no telhado. Eu pensei que tinha chegado a minha hora. A guerra nos campos de batalha de França estendera-se ao outro lado do Canal da Mancha e chegava aos civis na Grã-Bretanha. Os Zeppelins apareceram pela primeira vez sobre Londres em 1915. Um alvo preferido, como Gabriel West escreveu nesse dia no seu diário, era o arsenal de Woolwich. Voltávamos para o nosso barracão quando ouvimos enormes gritos de alegria. Vimos o céu ficar encarnado. Depois vimos o ZEP em chamas, a norte. Todos os trabalhadores do arsenal gritaram e guincharam. Todos os rapazes cantaram Tipperary e os vizinhos espalharam-se felicitando-se uns aos outros. Enquanto os primeiros Zeppelins bombardeavam Londres, as regras de combate mudavam no campo de batalha. Em abril de 1915, em Ypres, o exército alemão usou uma arma nova: gás venenoso. First came chlorine, the yellow gas, then came the green gas, then came mustard gas, the granddaddy of napalm. And each of these had appalling effects on men who were trapped in the trench system. It didn't break the defensive lines. It made the level of suffering much worse than it had been before. Wilfred Owen testemunhou a morte de um homem envenenado pelo gás. Num dos seus mais famosos poemas, captou outra dimensão da guerra total. Gás, gás, depressa, rapazes. Um êxtase de atrapalhação, provando as desajeitadas máscaras mesmo a tempo. Mas havia quem gritasse e tropeçasse e se debatesse como um homem num fogo ou mergulhado em cal. No escuro, através das vidraças embaciadas e forte luz verde, como no mar verde, eu vi-o afogar-se. Em todos os meus sonhos, vejo-o, impotente, mergulhar na minha direção, pingando, engasgando-se, afogando-se. Se em certos sonhos suaves tu também puderes andar atrás do vagão em que o metemos e observar o branco dos seus olhos encovados na cara, a sua cara pendurada como um demónio farto de pecado,
Se ouvisses a cada solavanco o sangue jorrando dos seus pulmões apodrecidos, obsceno como o cancro, amargo como o bolo de um ruminante, em feridas más e incuráveis, em línguas inocentes, meu amigo, não contarias com tanta galhardia às crianças desejosas de uma glória desesperada a velha mentira. Dulce et decorum est pro patria mori. Em 1915, os alemães declararam que os passageiros que se dirigissem a portos aliados corriam o risco de serem afundados sem aviso. Os passageiros civis no mar eram também alvos potenciais. It was rapidly becoming evident that there was no way in which you could advance the war unless you broke with early ideas of rules of engagement and conceptualized the war as a totalizing experience, accepted the fact that the war would now have to be a total war, and the way in which to break the enemy would not just be through slaughtering soldiers on the battlefield. The way in which you would break your enemy would be by attacking the home front, by waging the war against civilians as much as against soldiers. A 1 de maio de 1915, o Lusitânia, o melhor transatlântico do mundo, partiu de Nova Iorque com destino à Grã-Bretanha. Era propriedade de cidadãos até então de um país neutro, os Estados Unidos. A bordo iam cerca de 2.000 pessoas, entre passageiros e tripulação. Ao entardecer de 6 de maio, o comandante do navio foi avisado da presença de U-boats ao largo da costa da Irlanda. Entre os passageiros da primeira classe encontrava-se Margaret Ronda. A maioria de nós tinha perfeita consciência do risco que corria. E discutíamos as nossas hipóteses. Não posso evitar de ter esperança, disse uma rapariga, que haja alguma emoção quando subirmos o canal. O meu pai tinha acabado de sair da casa de jantar depois do almoço. Penso que podemos ficar esta noite no Tombadilho se quisermos ter a nossa emoção, disse ele. Eu não tive tempo para responder. Vi que a água invadira o Tombadilho. Não estávamos, como pensava, a 18 metros acima do nível da água, mas sim debaixo de água. O navio afundou-se e eu fui sugada com ele. Quando voltei à superfície, lembro-me de ter olhado para o sol, o pálido céu azul e mar calmo, e de ter perguntado se chegara ao paraíso sem saber, esperando firmemente que não. Afundaram-se 1.200 homens, mulheres e crianças. Agora todos eram um alvo. Numa escala nunca antes vista, crianças eram expostas à violência de uma guerra generalizada. Fugiram das suas casas. Temiam ser gaseados. E eram bombardeados dos céus.
mas tinham sido absorvidos na guerra de uma forma muito mais insidiosa, como armas da propaganda. You can find very young baby of less than 1 year old with a gun in the hands going out from an egg and asking is there some Boches, some Germans somewhere, because they want to kill them. To consider that a baby less than 1 year old has to be a fighter and has to kill the enemy, that is, I think, impossible to stand. But that was the reality of the propaganda of these times. As crianças eram ensinadas a odiar através de canções infantis especialmente adaptadas. Esta é a casa que Jacques construiu. Esta é a bomba que caiu na casa que Jacques construiu. Este é o Uno que deitou a bomba na casa que Jacques construiu. Esta é a arma que matou o Uno que deitou a bomba que caiu na casa que Jacques construiu. Através da revista Little Fox, as crianças britânicas de 3 anos aprenderiam de cor certos versos. As meninas e meninos nunca chucham brinquedos alemães. Os soldados alemães chuchados fazem dores na barriga dos bebés. A mobilização dos homens exigia a mobilização das mentes. A indústria cinematográfica emergente acrescentou uma dimensão épica. Realizada em Hollywood, The Little American transformou-se num êxito de bilheteira. The propaganda against the German was extremely widespread, but nowhere was it more powerful than in the cinema. The Little American was really an attack on America's neutrality. Cecil B. DeMille put in the lead Mary Pickford, the most popular star of the era, the most popular figure of the cinema that has ever lived, and this has to be borne in mind. She was even more popular around the world than Chaplin. So the power of that propaganda cannot be underestimated. And he went into production a few days after the United States obligingly went into the war. So he had an ideal vehicle of Hun hatred into which he piled everything he could think of. A guerra generalizada convertia o inimigo em demónio, exigia todos os recursos da nação. Transformava civis em alvos militares. Mas em 1915, a guerra generalizada foi mais longe. Poucas horas depois de os primeiros soldados aliados terem desembarcado nas praias de Gallipoli, iniciou-se o primeiro genocídio do século XX. A presença de uma comunidade florescente e rica de cristãos arménios no nordeste da Turquia irritava os turcos. Os elos culturais da Arménia com a Rússia, um inimigo em tempo de guerra, deram à Turquia a desculpa que procurava. Os seus chefes foram presos e executados, e em seguida comunidades inteiras marcharam em direção ao deserto a caminho da morte. Armin Wegner, um jovem médico do exército alemão, desobedeceu às ordens, entrando com uma máquina fotográfica num campo de refugiados. Nos últimos dias, tirei numerosas fotografias sob pena de morte. Não duvido um só momento de que cometo um ato de traição.
Fome, morte, doença e desespero por todo o lado saltaram aos meus olhos. Dominado pelo terror, corri para fora do campo, com o coração aos saltos. Fui atacado por uma tontura, como se a terra se abrisse de cada lado de mim, num abismo. The First World War was the biggest war ever to date. The Second World War was bigger still. It's no accident in my mind that both of them were marked by genocide. It is the logic of the brutalization of total war. Nos anos que seguiriam, Armin Wegner enviaria uma carta a Adolf Hitler, intercedendo pelo povo judeu. Foi um pedido que não teve resposta, pois Hitler aprendera uma lição completamente diferente. Tendo dito ao seu círculo mais íntimo: quem se lembra hoje dos massacres arménios?